Olá, pessoal. Boa noite para quem vai assistir depois. Bom dia, boa tarde. Hoje vamos fazer novamente uma dobradinha. Eu e a Aline Viana. Meu nome é Suzana Vieira, eu sou endocrinologista e vou convidar a Aline Viana. Ela já está aqui, que é cirurgiã de. A gente já falou em outra live sobre quando faz cirurgia da tireoide e hoje o tema da live é sobre cirurgia de paratireoide. Oi, Aline. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, bem-vindos. Eu estou muito feliz de a gente conseguir mais uma live juntas. Sim, é um prazer. A gente faz live, mas também troca muitas informações, casos clínicos, pacientes. Então, Nos aqui a bastidores, né, parceria a não é gente só nas lives, não, né, Aline? sim, nos bastidores a gente também discute bastante, né? Conversa, debate, isso que é importante, essa parceria para trazer o melhor, né, para os pacientes. Sim, sim. Aline, vamos falar das paratiroides. Você quer começar? Posso começar? Vamos lá, então. É um assunto que não é tão falado, né, aqui nas mídias sociais. O pessoal acaba falando muito mais sobre tireoide e tudo, mas as paratireoides estão ali, aquelas glândulas no pescoço, né? Ela, normalmente, a gente tem número de quatro. Elas são bem pequenas, normalmente elas têm uns meio centímetro, mais ou menos, cada uma. E elas localizam-se por trás da glândula tireoide, né? Elas estão bem juntas. E eu vou até acabar falando aqui uma pergunta que me foi feita nesse que eu abri uma caixinha, né? Eles perguntam onde que as paratireoides ficam, né? Quando a gente faz a cirurgia da tireoide, se elas ficam soltas ou penduradas em algum lugar. Mas elas ficam presinhas no pedículo, né? Elas estão juntas, bem aderidas à tireoide, as paratireoides superiores, normalmente em número de duas, uma de cada lado, e as paratireoides inferiores abaixo, pertinho do polo inferior da tireoide. Elas são responsáveis pelo metabolismo do cálcio, né? Elas produzem e liberam um hormônio chamado paratormônio, que é muito importante para o metabolismo do nosso corpo em relação ao cálcio. Não sei se você quer comentar alguma coisa nessa parte assim da importância, né, da glândula paratireoide para a gente. Sim, elas estão, né, juntinhas da tireoide, mas falam que não tem nada a ver com o hormônio da tireoide, que elas estão relacionadas com o metabolismo do cálcio. E elas produzem um hormônio chamado PTH, paratormônio, que está relacionado ao metabolismo do cálcio e do fósforo. Quando não há ação do PTH, a gente vai falar mais de hiperpara, mas assim, a gente vai falar um pouco assim, qual a ação do PTH, até para falar do quadro clínico, diagnóstico e tratamento do hiperpara. As paratiroides, então, produzem o PTH e o PTH faz o quê? Ele puxa, ele tira cálcio e fósforo do osso, assim, o esforço do PTH é manter o cálcio normal. Né? Quando ele está deficiente, o cálcio baixa, quando ele está em excesso, há um aumento do cálcio, a hipercalcemia, que a gente vai falar quando falar do quadro clínico. Então, tira, né, do osso cálcio e fósforo, ele reabsorve, né, estimula a reabsorção de cálcio pelo rim, tudo isso para manter os níveis de cálcio normais. Apesar dele tirar o fósforo do osso para o sangue, no rim, ele estimula a excreção de fósforo. Então, no balanço final, o PTH, quando a gente tem distúrbios de PTH, né, em excesso, a gente vai ver que o fósforo baixa, por esse excesso de eliminação do fósforo na urina. E um efeito indireto do PTH é estimular a conversão da vitamina D, né, da 25, da forma da 25 vitamina D, que a gente dosa no sangue, que mede as reservas, e um 25 no rim. Essa última etapa é responsável pela produção da vitamina D ativa, e a vitamina D vai estimular no intestino a absorção de cálcio e fósforo. E então,
Por isso a gente mantém, né, os níveis de cálcio e fósforos normais. O cálcio é um mineral muito difícil da gente absorver, de manter no sangue. E aí o PTH é super importante para toda essa fisiologia, né, do cálcio e do fósforo. E tudo que ele pode causar de bom e de ruim no osso, no rim, nas calcificações extraesqueléticas também. E, só o PTH, na verdade, ele é modulado, né? Ele é regulado pelos níveis de cálcio, diferente de outros hormônios nossos, que o TSH é estimulado quer dizer, a tireoide é estimulada pelo TSH, o PTH é estimulado ou inibido pelos níveis de fósforo. E aí a gente vê, né, que uma glândulazinha tão pequena, ela mexe numa coisa assim tão complexa, né? Porque é tudo interligado, o intestino com a absorção lá, né, o rim, os ossos, e tudo isso tem que estar numa perfeita sintonia, né, harmonia para que a gente fique bem. Vamos começar a falar assim do hiperparatireoidismo, o que é que você acha? Vamos falar. Porque o hiperpara, a gente escolheu esse tema, né, porque é o que a gente tem em comum, né, assim, que é feito diagnóstico cirúrgico e clínico. Como a gente tem nódulo de tireoide e câncer de tireoide, a gente também tem o hiperpara como um manejo clínico e cirúrgico. Pode falar, Aline. Então, vou passar para você, então. Só resumidamente, eu acho que não é o interesse aqui do pessoal que está assistindo a live, mas só para o pessoal saber, né, que os distúrbios da paratireoide, a gente tem o hipoparatireoidismo, quando ela está funcionando pouco, e o hiperparatireoidismo, quando ela funciona mais. O hiperparatireoidismo a gente divide em 3, né? Quer falar? E aí depois eu falo um pouquinho mais do hiperpara. O hiperpara não é uma gradação, né? A gente tem 3 tipos de hiperpara. Hiperpara primário. Quando a gente fala primário em endocrinologia, a gente está falando do problema da própria glândula. Então, hiperpara primário é um problema na glândula da paratiroide, como assim, hipotiroidismo primário, a gente sabe que é um problema na glândula da tiroide. Então, o hiperpara, quando tem um excesso de produção de hormônio, pode ser primário, que é da própria glândula, ou secundário. Secundário é quando o problema está fora da glândula, mas afeta a glândula. Então, no primário, o que acontece na grande maioria dos casos, uma das paratiroides, ela começa a funcionar de forma autônoma, independente dos níveis de cálcio. E é um tumor benigno, no sentido que ele não tem metástase, mas faz um grande estrago nos ossos, né? Osteoporose, cálculo renal. Então, quando uma dessas glândulas se tornam autônomas, a gente tem um hiperparatiroidismo primário. Aqui eu vou falar do mais comum, se der tempo a gente fala um pouquinho de casos especiais. Então, a gente tem um adenoma, que é significado de tumor benigno, de paratiroide, esse é o primário. Depois eu vou falar melhor do quadro clínico do primário, né? Mas assim, até tem uns vídeos aqui que eu falei sobre primário, secundário e terciário, no blog também tem. O secundário é quando há um estímulo do PTH por conta de um cálcio baixo, de uma vitamina D baixa. O que a gente vê mais comumente, né, é deficiência de vitamina D aumentando o PTH, porque assim, a vitamina D está baixa, o cálcio está mais baixo, a vitamina D também regula o PTH. Quando a vitamina D cai, o PTH sobe e o tratamento é repor vitamina D. O hiperpara secundário também pode ser por conta de uma disfunção renal. Né? Assim, quando tem problema no rim, dependendo do estágio, nossa, é bem complicado. Tem várias fases, então pode ser que por deficiência da vitamina D ativa, diminua cálcio, diminui vitamina D, e a paratiroide começa a funcionar de forma, assim, ainda responde ao estímulo do aumento do cálcio, do aumento do fósforo. Mas só que se essa insuficiência renal for mais avançada, né, isso até é um caso que depois a Aline vai falar de possibilidade cirúrgica, é quando uma das glândulas se tornam autônomas e
funciona igual a um hiperpara primário. E aí a gente vai ter no quadro clínico do hiperpara primário um cálcio alto, então o PTH está agindo a 1000, tirando cálcio e fósforo do sangue, eliminando o fósforo na urina. Cálcio alto, em geral, fósforo baixo, e o PTH, que devia estar baixo, né? Quando o cálcio está alto, ele está alto também. Então, PTH alto, cálcio alto, fósforo baixo. Esse é o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico depende muito, assim, da velocidade que a hipercalcemia se manifesta. E aí, assim, o hiperpara é uma das principais causas de hipercalcemia ambulatorial. Então, a gente vai ver esses pacientes no ambulatório. É uma mulher de meia idade geral que vem com osteoporose, uma osteoporose muito importante, aí tem um cálculo renal e tem um cálcio alto. Aí a gente já acende a luz para dosar o PTH. E aí o PTH vindo alto com cálcio alto e fósforo baixo, aí a gente vai progredir, né? Calciúria, ver como é que está o rim e fazer os exames localizatórios. Você quer falar ou continuo falando ali? Não, eu posso falar. Deixa eu... Assim, a maioria dos pacientes, né, a gente diagnostica numa fase assintomática. Justamente porque hoje em dia, com essa facilidade, né, que a gente tem de acesso à saúde, que a gente sempre fala, né, a gente consegue ter esse acesso aos exames e tudo, então os pacientes normalmente não sentem nada quando estão no estágio inicial da doença, né? Vai ser, que nem você falou, acende um sinal de alerta quando eventualmente você encontra um cálcio um pouco elevado ou uma osteoporose, né? Você faz uma densitometria óssea naqueles pacientes que já tem indicação de fazer e ver que tem como é que se diz, uma osteopenia. Então, você começa a investigar. O hiperparatireoidismo primário, né, que nem você falou, na maioria das vezes ele é causado pelo adenoma da paratireoide. Quando em estágios mais avançados, assim, o paciente já tem há muito tempo, nunca diagnosticou, mas começa a sentir, às vezes, náusea, vômito, dores musculares, né, dores em todo o corpo, justamente por conta da fragilidade óssea, vai começar a ter dor óssea. Então, são sintomas de um estágio mais avançado da doença, né? Pode ser diagnosticado, por exemplo, por um paciente que tem cálculo renal de repetição, faz investigação, é um cálculo de origem com cálcio, né? Oxalato de cálcio na sua constituição. E aí você vai investigar por quê, e na verdade é por conta disso. A paratireoide funcionando demais, tirando o cálcio do osso e jogando na corrente sanguínea, tanto cálcio ali que o rim não consegue excretar, né? Acaba formando as pedrinhas e o paciente aparece com essa alitíase renal. Então, só falando aqui, uma outra causa que pode... Porque, assim, a clínica, quando você instala o hiperparatireoidismo, é semelhante, né? A gente vai descobrir as causas, que o adenoma, que é o tumor benigno, é o mais comum, mas muito raramente pode ser o carcinoma de paratireoide, né? Que é raro, realmente, de a gente perceber. E, normalmente, esse diagnóstico é feito só pós-cirúrgico, porque o PTH geralmente vem muito alto, mas por imagem, por tudo, a gente não consegue identificar, só na patologia. E uma outra causa é a hiperplasia, quando as paratireoides elas aumentam como um todo, mas sem formar um nódulo autônomo, né, que nem a gente falou, sem uma crescer sozinha. Mas a clínica vai ser mais ou menos essa, né? O PTH aumenta, o cálcio aumenta junto, o fósforo baixo. A gente sabe que se falar agora assim, o diagnóstico ele é basicamente clínico, né? Clínico e laboratorial. Os exames de imagem nos ajudam, mas eles nem batem o martelo nem descartam, né? O que faz a gente dar o diagnóstico é pela hipercalcemia, né? O PTH alto e tudo. Quer falar um pouquinho? Na endocrinologia, só um parêntese aqui, a gente sempre, em raros casos, só quando é uma síndrome genética, que a gente já sabe que esses tumores vão aparecer, né?
Então, a gente procura na imagem das hiperplasias, o que é possível são as neoplasias endócrinas múltiplas, Sim, e aí tem hiperplasia, né? São casos até mais complexos, assim, é raro da gente ver, a gente vê mais na residência, mas a gente tem que estar alerta num paciente jovem que foge um pouco do perfil que a gente vê no dia a dia, de procurar alterações genéticas, mas fora isso, na endocrinologia a gente sempre vai primeiro diagnóstico laboratorial, clínico laboratorial e depois a imagem, porque a gente pode se confundir, né? Tireoide, hipófise, quer dizer, paratireoide, às vezes tem uma imagem e não tem produção nenhuma hormonal, né? é. E aí, assim, essa parte de investigação das síndromes, porque realmente são síndromes raras, né, que a gente quase nunca vê, mas a gente tem que saber porque para diagnosticar, né? O paciente, toda vez que chega um carcinoma medular para a gente no nosso ambulatório, a gente tem que fazer PTH, né? Tem que dosar aquelas outras exames para procurar feocromocitoma. Então, ver se tem essas associações para a gente identificar e tratar. Quando a gente encontra, então, um PTH alto, o paciente chega para a gente ter um PTH alto, a gente vê o cálcio, né, calciúria e tudo, a gente normalmente pede a ultrassonografia cervical, né, para ver se tem algum nódulo, mas o principal exame para ver as paratireoides é ainda a cintilografia de paratireoide, né, que é um exame feito pela medicina nuclear. Ele é como se fosse a cintilografia que usa para tireoide, só que é com outro fármaco, né? Geralmente a gente usa o Sextamib. E aí ele vai identificar se eventualmente alguma paratireoide está funcionando mais que as outras. O paciente faz o exame e espera um pouquinho, ele faz a imagem, né? E se eventualmente tiver, ele fala, tem uma probabilidade alta de ter um adenoma de paratireoide ali, ou quando não vem, é aquela velha história, né? Às vezes ele vem marcando, outras vezes o exame vem normal, né? E aí começa a nossa angústia, se realmente tem ou não, se foi uma falha do exame, se eles avaliaram antes do tempo de excreção certa, né? Mas a gente chama assim, de exame localizatório, para a gente já pensando no tratamento, né? No tratamento cirúrgico, de a gente identificar onde está essa paratireoide que está funcionando a mais. Ô Aline, depois você comenta assim que às vezes as paratiroides não estão no lugar que elas deveriam estar, né? É, Como é que vocês diagnosticam essas paratiroides então, isso aí é outra ectópicas? coisa. Isso aí vem da nossa formação embriológica, né? Porque as paratireoides, elas derivam, as superiores e inferiores, elas vêm as inferiores vêm do terceiro arco braquial e as superiores do quarto arco. Então, elas vêm lá de cima, vai descendo, e aí as paratireoides superiores ficam aqui na porção mais alta, as inferiores vão descendo. Normalmente são em número de 4, que nem eu falei, mas a gente pode ter as paratireoides ectópicas. Tem paciente que tem mais de 4 paratireoides, às vezes tem 6 paratireoides. Paratireoides que ficam em locais diferentes, porque na descida ela pode estar por trás do esôfago, por trás da carótida, pertinho aqui do timo, mais perto da fúrcula, né? Então, às vezes, a gente tem que saber disso, porque na hora da cirurgia, que você, como são glândulas pequenininhas, né, se você não encontra, não identifica, você tem que ir lá procurar por trás das outras estruturas até encontrar. Coincidentemente, eu tive uma paciente agora, né, uma paciente nossa até, que passou Sim. comigo, ela tinha uma hipercalcemia importante, né, o cálcio de 12, e fez a investigação e a paratireoide dela estava no tórax, estava na altura da primeira vértebra torácica. Então, lá por trás do esôfago, uma localização bem difícil, né? Mas que a cintilografia marcou bem. Era um nódulozinho maior, de 3 centímetros, caprichoso a localização dela. A cintilografia, uma dúvida aqui. A cintilografia, ela já dá uma noção quando é ectópica ou, assim, vocês sempre pedem outro exame de imagem, tomografia, para Não, confirmar a localização?
dá uma noção, mas aí nesse caso eu pedi uma tomografia para a gente ver a topografia exata, porque se você for observar o exame de cintilografia, é aquela coisa meio borrada, né? É a É, imagem, sim. e aí fica um pretinho no lugar que tá. Então, a tomografia, como a gente consegue ver os cortes melhores, e aí a gente vê localização em relação à coluna, aos grandes vasos, né? Carótida, da tireoide, aí pensando em tática cirúrgica, a tomografia é importante, tem que ter. Normalmente a cintilografia, na grande maioria das pessoas, as paratireoides estão nos locais normais, né? Então ela coloca assim, próxima ao lobo inferior direito da tireoide, próxima ao lobo Sim. inferior esquerdo. Então, como é uma glândula que está mais ou menos naquele mesmo lugar, a gente sempre vê, né, que ela tem uma relação anatômica em relação ao nervo laringeu, a artéria tireoidiana. Então, quando a gente vai ali, normalmente encontra, porque ela realmente vai estar aumentada, né? Vai ser uma coisa que vai saltar aos nossos olhos. Uma situação que é mais difícil a cirurgia no caso da hiperplasia, né? Que não tem um nódulo evidente, né? E aí as glândulas, elas são pouco aumentadas, normalmente todas ao mesmo tempo. E aí a gente fica naquela situação, né? Se opera ou não, se acompanha, como é que faz o tratamento nesses casos. E aí, assim, a Daniela perguntou como diferenciar adenoma de hiperplasia. Então, eu acho que assim, tem que ter uma grande suspeita. Eu realmente não tive recentemente casos de hiperplasia, né? Mas imagino que a pessoa tem um alto grau de suspeição, a gente até pode ver testes genéticos. Eu tive, na verdade, né, até discutir com a Aline de adenoma duplo. Então, na hiperplasia, eu imagino que as paratireoides vão estar todas, né, Elas estão um pouquinho mais evidentes na aumentadas. cintilografia, mas não. Elas vão estar. A hiperplasia vai ser mais frequente no hiperpara secundário, pacientes com doença renal, né? Às vezes elas estão. A gente não pega muito. Elas estão todas meio aumentadas como um todo, mas o adenoma é uma formação nodular. Você vai ver o nódulo na paratireoide. A paratireoide, ela pequenininha lá, e do mesmo jeito que a gente forma nódulo na mama, na tireoide, em qualquer outro lugar, a paratireoide, ela também forma um nódulo. E aí esse nódulo começa a crescer e tem a parte da paratireoide que está lá normal e do lado e dentro dela o nódulo crescendo, né? Isso é um adenoma que a gente chama. E aí normalmente ele é único, mas aí ele pode parecer duplo, né? O adenoma duplo, que sei lá, acontece em 15% dos casos. 4% dos casos. Bem raro, é mais raro. A grande maioria. Quer dizer, carcinoma é 1%. O carcinoma duplo é 4% dos hiperparas primários, né? Então, o resto é o adenoma. Hiperplasia deve ser também muito pouco. É uma menor fração mesmo. Eu lembrei disso. E aí, por isso que a cirurgia dos pacientes renais é diferente, porque normalmente todas as paratireoides, elas estão meio doentes, né? Elas fazem aquela hiperplasia. E aí o tratamento não é tirar, porque o tratamento do hiperpara é tirar aquela glândula doente. No adenoma, normalmente a gente faz a cirurgia que a gente chama até minimamente invasiva, né? Você localiza a glândula e vai direto nela, justamente para não fazer sofrer as outras paratireoides. Mas no paciente renal, a gente acaba tendo que tirar todas as paratireoides, porque são todas doentes, né? A hiperplasia, como elas começam a funcionar mais como um todo. É mais difícil de tratar, né? A Daniela também. Então, a nossa dúvida, né? Assim, eu vou falar o que eu fiz também, né? Teve uma paciente que também apresentou a paratireoide, né? 2 paratireoides que apareceram na cintilografia. Uma paciente de 50 anos, não tinha um hiperpara assim, né? Um cálcio no limite superior. Tinha indicação cirúrgica, depois a gente pode até falar das indicações cirúrgicas, porque ela tinha uma calciúria, quer dizer, um cálcio na urina super alto de 600. Pedi para repetir a cintilografia, veio realmente com uma dupla imagem, isso confirmado já com tomografia, então localizatório.
eu pedi um teste genético para ver se não seria uma neoplasia endócrina múltipla, porque assim, a gente imagina, né, nessas cirurgias, quando é hiperplasia, que é a questão rara aqui, né? A gente sabe que essas síndromes genéticas, elas vão ter hiperplasia de todas, As glândulas, né? alguma hora da vida, né? Uma antes, outra depois. E a conduta, às vezes, até tirar todas as paratiroides e implantar uma paratiroide, um pouquinho da paratiroide, né, hiperplásica, aqui no antebraço. Não sei nem se faz isso, mas assim, são coisas bem raras. E aí o receio da gente é mandar para a cirurgia um adenoma duplo e depois ter que tirar o resto, né? Numa outra cirurgia. E a gente sabe que quando há uma reoperação, até que eu queria saber de você, se uma nova operação de paratiroide, num caso excepcional, é tão complicado, menos complicado, mais complicado do que tiroide? Se a gente for fazer um paranulobectomia com tiroidectomia total ou completar a tiroidectomia. Na tireoide, assim, porque quando a gente faz a cirurgia da tireoide, a gente tira ou parcial, né, que é o lado todo, ou a tiroidectomia total. Então, quando a gente, no caso de um paciente que operou um lado da tireoide e lá na frente, alguns anos depois, precisou operar o outro lado, normalmente o lado que a gente não mexe não muda muito pra gente, porque não mexeu ali, então não teve fibrose, não tem nada, então é como se nunca tivesse operado, né? A parte da pele, dos músculos, não tem muito problema isso. A reoperação é mais chata quando a gente está perto de estrutura como o nervo, como os vasos. Então, em lugares que já foram mexidos, perto dessas estruturas, é mais difícil. A paratireoide, hoje em dia, nos adenomas, né, que é o caso mais frequente, a gente faz a cirurgia que é minimamente invasiva. A gente sabe que, por exemplo, a paratireoide inferior direita está aumentada. Então, a gente vai lá, naquele lado inferior direito, tira ela e tchau. Normalmente a gente não explora, antigamente a gente explorava, né? Via todas as outras para ver se realmente elas estavam bonitinhas ou não. Hoje em dia a gente não faz mais isso, porque como os exames eles conseguem identificar bem, em caso de exame localizatório presente, né? Aí a gente não faz isso. No caso de um paciente que tem hiperplasia, que nem você falou, vai ser submetido à cirurgia, aí sim a gente vai mexer em todas as glândulas, né? A gente acaba tirando todas elas e realmente pega um quarto a gente faz aquela cirurgia de paratireoidectomia subtotal. Tira todas e pega um pedacinho da que tiver melhor, né? Da que tiver mais normal e implanta ou no antebraço, ou, a gente acaba implantando aqui também perto do externo, né, que é um local de fácil acesso para a gente também, para ter um restinho de paratireoide, porque o hipoparatireoidismo também é muito ruim, né? Então, por isso que a gente faz isso. Mas é uma cirurgia que é delicada, às vezes a gente fala para o paciente que a gente pode eventualmente não encontrar, quando a gente não tem esses exames localizatórios, o paciente persiste com PTH alto, cálcio alto, e você precisa operar. Às vezes a gente vai lá e explora. Uma coisa que ajuda bastante é o PTH intraoperatório, que a gente, identificando a glândula, a gente tira. E aí um sinal de que teve sucesso é se ele cai, né, metade do valor do PTH inicial. Então a gente tem esse parâmetro, quando tem essa queda, a gente fica confortável de dizer que acabou a cirurgia. Mas já aconteceu de uma cirurgia que era para durar, sei lá, 1 hora, a gente fica 4 horas lá, porque tira a glândula, não encontra, vai atrás da outra, cadê? O PTH não cai. E aí é nesses casos, né, que aquelas ectópicas que estão lá não sei aonde, que a gente tem que ficar procurando até encontrar. Mas normalmente são cirurgias que a gente, quando a gente faz os exames localizatórios e tem uma boa indicação, né, são cirurgias que têm um sucesso bom. E o paciente melhora muito, né? A clínica do paciente melhora muito. Que o cálcio alto também dá uma queixa de fraqueza muscular, né? Assim, tem questões assim, de humor rebaixado, isso aí não é tão visível quanto um exame, quanto uma densitometria, quanto os exames laboratoriais, né? Mas tem isso também
desses sintomas mais sutis, né? Desses queixas. Que às vezes ele acha que não sinais. deve ser disso, mas que é por isso, né? Às vezes a gente fala, o paciente às vezes está numa fase inicial e é relutante a operar porque não sente nada, é só um exame que é meio como o diabetes, né? Que você não sente nada e não acredita assim para tratar, fazer tomar medicação, fazer a dieta e tudo. Mas a longo prazo, se aquilo persiste, né, é muito ruim para o paciente, porque os casos de hiperparatireoidismo grave que a gente vê, né, com o paciente com fratura espontânea, dores importantes, aí quando chega nesse ponto, às vezes já não tem muito o que fazer, né? Sobre os testes genéticos, aqui de uma pergunta. Tem aqui na rede privada teste genético, mas talvez o convênio não cobre. Então, nessa paciente, eu tive que fazer um relatóriozinho, né? E falar, é uma paciente jovem, está fora um pouco da faixa etária, a gente não vê muito adenoma duplo, e aí, mas pode ser que seja um adenoma duplo também, assim, Porque ele pode esporádico, que a gente acontecer, chama. né? Ele existe, 10% dos casos, né? Então, é factível, assim. Mas também não custa É uma investigar, né? exceção dizer. Porque assim, quando a gente vem de um hospital terciário, né, de uma formação do hospital terciário, a gente sempre fica no radar que podem ser esses síndromes genéticos. Isso é bom, né? Mas Você às vezes a oferece ao gente. paciente, quando eles podem Eu acho pagar, que né? vale a pena ter feito aqui. Sim. E falando um pouquinho assim, os hiperparas a gente tem os critérios para cirurgia. Quando a gente já tem, quer dizer, faz o diagnóstico, a maioria dos pacientes tem os critérios, né? Os critérios incluem se o cálcio está aumentado 1 miligrama por decilitro, quer dizer, se o cálcio normal vai até 10 naquele laboratório, se ele chegou a 11, já é indicação cirúrgica, uma osteoporose, cálculo renal, às vezes esse cálcio aumentado no sangue, na urina, né? Além dos cálculos renais, eles promovem uma diminuição do funcionamento do rim. Tem todos esses critérios para indicar cirurgia. A maioria a gente indica cirurgia e às vezes até indica também uma fase mais precoce, né? Mesmo sem todos esses critérios, porque o paciente está mais jovem e está em melhores condições cirúrgicas, né? De hiperpara. Para paratiroidectomia. Normalmente é isso. A gente vê, né, pacientes abaixo de 50 anos, a gente sempre tende a indicar tratamento cirúrgico, mesmo quando eles não têm ainda sintomas. E no caso de paciente sintomático, qualquer sintoma desses que seja, né, o ideal é indicar o tratamento cirúrgico, sim. O paciente vai se beneficiar com a cirurgia. E você vê que o cálcio, ele é muito, assim, importante, né? Porque ele varia pouco no nosso corpo, né? Geralmente é de 8 a 10 ali que a gente tem os valores normais. E a variação de 1 ponto, né? Um cálcio de 11 já é um cálcio alto. Às vezes o paciente pergunta, mas aumentou tão pouquinho. Ninguém consegue viver, né, com um cálcio de 14, por exemplo. Assim, não dá. Então, um aumento de 1 ponto já é um aumento importante. Que a gente tem que tomar medidas, né, para tentar resolver isso. Sim, e aí quando não consegue fazer cirurgia por algum motivo, o paciente que não tem condições clínicas, tem uma doença cardíaca grave, né, não tem condição de fazer cirurgia por algum motivo, a gente faz tratamento clínico, mas o tratamento clínico acaba sendo um pouco paliativo, porque a gente não tem nenhum tratamento para diminuir o PTH de forma muito eficaz. E aí a gente vai tentar, então, contornar esses problemas de PTH alto, por exemplo. Como o aumento do cálcio, né, do cálcio na urina faz urinar muito, e aí a gente pede para hidratar bem o paciente, né, para evitar cálculo renal, evitar desidratação. Tenta tirar todos as medicações que poderiam aumentar o cálcio, por exemplo, tem os diuréticos, diurético tiazídico, pode aumentar mais o cálcio no sangue, às vezes até usar para diminuir cálcio na urina.
Vitamina D em excesso também, assim, a vitamina D a gente não deixa deficiente, mas não deixa acima Do do valor normal. recomendado. Que assim, pode até ser um valor até um pouco menor, numa calcemia muito alta, né, de 20, não menos que 20, mas não mais que 30, porque a deficiência de De vitamina D também vai causar, né? Um vitamina D hiperparo. também estimula o PTH, né? Essa é uma discussão, aí vou dar vitamina D, vai aumentar mais, mas talvez não deixar deficiente abaixo de 20, mas não suplementar demais. Isso é uma coisa para falar, porque nessa pandemia, né, de Covid, muita gente começou a tomar vitamina D de forma até indiscriminada. E eu cheguei a ver pacientes com vitamina D de 90, 100, valores muito altos, né? Sim, Que não tem necessidade nenhuma de você manter essa vitamina D nesses valores. Daí a importância de sempre ir no médico, né? Pedir orientação e manter as taxas dentro dos valores normais, porque o que falta é ruim, mas o excesso também pode ser muito danoso, sim. né? Além de pensar, né, se for para o Google colocar cálcio alto, vai achar que é um hiperpara e é Sim, uma intoxicação por vitamina D que causa também os problemas de aumento do cálcio, de aumento de litíase renal, né? E todas essas complicações. é. É, acho que vai ser um próximo post que eu vou falar sobre o excesso da vitamina D. E aí no osso, para proteger o osso da ação do PTH, né, que está tirando, espoliando cálcio e fósforo, a gente pode usar os bisfosfonatos, que são medicações usadas para osteoporose, pode baixar um pouco o cálcio também, mas é mais no sentido de proteger o osso da osteoporose. E aí a gente vai tentando contornar todos esses problemas, né? Tem os calcimiméticos, Sinacal 7 também, assim, como o PTH não é sensível ao cálcio, mas pode ser sensível a essa medicação que é semelhante ao cálcio, diminuir um pouco o PTH e, consequentemente, a calcemia, né? Então, todos os esforços são para Para operar, quando não diminuir. é possível, para contornar todo esse estrago que o aumento do PTH faz. Uma coisa nova, né, que assim, é a ablação da paratireoide, não é muito ainda feita, realizada, mas já tem estudos falando, né, que você pode fazer no adenoma, naqueles onde a gente consegue identificar bem a glândula, né? E aí o ideal é fazer naqueles pacientes realmente que tem um risco cardíaco muito alto, numa situação que não é padrão ouro, né? O padrão ouro, claro que ainda é a cirurgia, mas naqueles pacientes que têm uma condição clínica muito ruim e tem uma localização da paratireoide favorável, a gente poderia eventualmente lançar mão da ablação, né? Que é uma agulhinha que vai ali e vai queimar aquela glândula, fazendo com que ela seja destruída, né? E, Uhum. consequentemente, pare o estímulo do hormônio. Aí tem que ver Ah, isso bem direitinho, porque ela está muito próxima do nervo, do esôfago, então essa parte de localização é importante porque nem todo mundo vai poder fazer, né? sim, sim. Além do custo, também tem Além essas do custo, questões técnicas. sim, E aí, Aline, me fala do pós-operatório, né? Quer dizer, vai depender, mas você pode falar, né? Muito de como o paciente chega, quais são os cuidados, é. como é. Normalmente o paciente, quando a gente indica a cirurgia, aí o paciente interna no dia da cirurgia mesmo. É uma cirurgia que é relativamente rápida quando a gente tem a localização da glândula. Ela normalmente dura 1 horinha, não é muito demorada não. É importante a gente saber, né, e falar para o paciente que ele pode ter aquela queda do cálcio abrupta, né, logo depois da cirurgia, porque o organismo dele estava acostumado com os níveis de cálcio mais altos e por conta do PTH, né, que estava estimulando o cálcio alto e de repente ele para de ter aquele estímulo quando a gente tira o nódulo, né, que estava produzindo aquilo, para de ter aquele estímulo e o cálcio cai de vez. Então é importante a gente saber disso porque
até o pessoal acha estranho, né? Mas no pós-operatório da cirurgia de paratireoide, a gente, mesmo naqueles pacientes com cálcio alto, a gente deixa o cálcio prescrito justamente para prevenir essa queda. Quanto maior os níveis de cálcio pré-operatório, mais grave pode ser essa queda, né? Que a gente chama até de fome óssea. O organismo, ele como se fosse assim, sente uma necessidade mesmo do cálcio, aí por isso que tem esse nomezinho. E aí, às vezes, a gente precisa deixar o paciente em bomba de infusão, né, de cálcio endovenoso, para até o organismo ele se readaptar e se acostumar com os níveis normais do cálcio e PTH. Normalmente isso é uma coisa temporária, que dura pouco tempo. Tem pacientes que, a depender, que nem eu falei, se tem um cálcio muito alto, às vezes ele vai ficar um pouquinho mais tempo internado até a gente conseguir fazer esse ajuste. Mas vai para casa depois tomando cálcio comprimido e depois ele vai parar de tomar, né? Depois de um tempo, essas taxas vão ser normalizadas e o paciente vai ficar sem precisar fazer uso da medicação para sempre, por exemplo. Isso aí é questão sempre de prova. Que assim, diferenciar, né, da fome óssea, o osso estava sendo esfoliado pelo PTH, tirando cálcio e fósforo alguns anos, né? Porque o diagnóstico às vezes é tardio. E aí, quando o cálcio está muito alto, né, significa que aquele osso está sendo tá sendo muito esfoliado. E aí, quando a gente tira o PTH, o osso puxa todo o cálcio e todo o fósforo, e aí a gente vai ter um cálcio baixo, um fósforo baixo. E outra situação também que a gente pode ter, né, para diferenciar, é o hipopara transitório. Quer dizer, já tem uma paratireoide que está funcionando por todas, as outras vão estar mais em repouso. E aí, quando a gente tira essa paratireoide, demora um tempo para as outras paratireoides se recomporem, né? E aí a gente vai ter também um cálcio baixo e um fósforo. O fósforo pode estar alto, né? Com o diagnóstico de hiperpara. E é engraçado porque, assim, no começo, logo quando a gente... uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, logo quando eu acabei a residência, porque você não vê tantos casos de hiperpara, né? Mas à medida que vai ganhando experiência, vai chegando e você vai vendo bastante. O PTH, ele cai, né? Inicialmente, logo tem aquela queda bastante importante. Depois ele aumenta um pouquinho, que aí o paciente até fica assim, meu Deus do céu, voltou. Só que depois ele cai de novo. Aumenta um pouquinho assim, um pouco, né? Até pode ser um hiperpara secundário ao cálcio que baixou, né? E aí depois ele dá um hiperpara secundário, depois o cálcio volta ao normal e aí estabiliza. Estabiliza. É muito bonito, assim, né? Esse metabolismo das paratireoides e do cálcio. Mas acontece isso conta dessa falta do PTH, né, que estava lá no organismo. Quando a gente cai, né, assim, no trabalho, na vida, a gente vê, principalmente no SUS, né? No SUS, como tem um volume muito alto de pacientes, a gente vê, olha, hiperpara toda semana, na verdade, né? Então, dentre as coisas que são menos comuns, né, o que é mais comum no nosso dia a dia é tireoide, obesidade, diabetes, mas eu não sei se a gente até não vê mais, porque passa batido esse diagnóstico mesmo, mas eu gosto muito de hiperpara porque o paciente tem uma chance de cura, que na nossa especialidade, na endocrinologia, a gente lida muito com doenças crônicas. Obesidade, diabetes, hipotiroidismo, né? Então o paciente vai precisar do tratamento para o resto da vida, um acompanhamento para o resto da vida, e no hiperpara é uma causa curável, vamos dizer assim, de vários problemas. O paciente vai recuperar em parte, talvez ele fique com alguma sequela, né? Mas ele pode viver bem melhor. Não, ele tem uma boa resposta. Então a gente fica feliz. Sim, e aí a gente que trabalha com isso acaba pedindo mesmo, né? Porque eu acho que para os clínicos de rotina o PTH não é solicitado como rotina, né?
Mas a gente sempre pede o pré-operatório, por exemplo, de tireoide. Todo paciente que chega, não só por conta da paratireoide, né, mas por outra coisa, a gente acaba pedindo o PTH, cálcio, calciúnico, para ter pelo menos uma medida inicial e acompanhar. Não que precise fazer essa medida anualmente, né? Mas é bom ter uma de entrada, né? Quando o paciente vem com você, para você saber como está. E aí, desse jeito, você acaba descobrindo mesmo. Um paciente assintomático, com PTH alto, que nem sabia que tinha, né? Né, bem comum. Então a gente vai descobrir, né? Acho que tem muito assim, dos check-ups às vezes ajuda, alguns ajudam, outros atrapalham, né? O cálcio, por exemplo, não é um exame muito de rotina que eu vejo. Então a gente só vai pensar e aí só vai pedir, às vezes, quando tem uma osteoporose. Então, uma osteoporose que foge um pouco do comum, sempre pensar em PTH, um cálcio alto, primeiro, né? Tem várias coisas que podem causar cálcio alto, bem medicação, diurético tiazídico, excesso de vitamina D. Tirando tudo isso, ainda persiste, aí vem o PTH. É um diagnóstico que não é difícil quando ele está mais claro, né? Mas às vezes é pouco pensado. Exatamente. A gente recebe também muito paciente da urologia, né? Porque eles também Sim. precisam saber disso. Quando o paciente chega por litíase renal que não tem uma outra causa, faz a investigação e encaminha para a gente. E do nefro também, né? Da Do nefrologia. nefro, dos doentes renais. Então, Esse é vocês um recebem da desafio do cirurgião de endócrino cabeça e pescoço, da endócrino, do nefro e da uro. ao uro. Ela mexe com um bocado de monte sistemas de sistema, de exatamente. especialidade, né? E aí, Olha, assim, o paciente, depois que... Normalmente, na cirurgia de paratireoide, eles ficam internados um pouquinho mais do que o da tireoide, que o da tireoide vai embora no dia seguinte. Mas por conta dessa queda do cálcio, às vezes, no dia seguinte da cirurgia de para, a gente não consegue dar alta, porque também é perigoso, né? Você tem que deixar um mínimo de cálcio para poder liberar o paciente. O cortezinho é mais ou menos igual, né? O da cirurgia da tireoide, a incisão que a gente faz no pescoço é semelhante, o acesso é mais ou menos o mesmo, só muda que a gente vai direcionado naquela glândula que está doente, né? Então, a gente, se for no polo superior, inferior, lado direito, esquerdo, a gente vai direto nela para fazer a cirurgia alvo, que a gente chama. muito legal. Olha, estamos quase no Quase final da acabando. live, ainda falta um pouquinho. Olha, quando eu comecei, acho que a gente não ia tão longe. Mas aí não Mas falta assunto. não falta assunto, porque, né, a gente coloca todas as nuances que a gente vê no dia a dia e na prática, né? Na teoria, acho que aqui a live e esses encontros são importantes para a gente tirar dúvida. Eu tiro dúvida, a gente tira dúvida nos bastidores, eu tiro dúvida aqui e está aberto. Essa live vai ficar gravada aqui nos nossos canais, né? Aqui no Instagram, e tem um canal do YouTube também, que eu coloco a live na íntegra, Sim. né? Talvez com uma edição, mas acho que não, acho que vamos liso aqui nessa. Dessa vez eu não caí nenhuma vez. Nessa live. Não caiu, né? As outras eu editei porque teve umas quedas. Eu caí 2 vezes na outra. Mas foi um prazer. E aí, assim, depois a gente pensa no outro assunto, né? Pra gente conversar de novo, falar sobre essa parte clínica e cirúrgica, da dobradinha que tem com a endócrino e a cabeça e pescoço. E os pacientes, sei lá, que tiverem dúvida, sugestões, fala pra gente que a gente tá à disposição. Tá bom, Aline. Então, foi um prazer conversar com você de novo. Agradeço, né, aqui, me despedindo, agradeço a todos que participaram, que ainda estão aqui. E, bom, se virem no futuro também, podem deixar seus comentários, tá? Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.